A paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Jean de Oliveira, pastor auxiliar da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Nova Cruz, no estado do Rio Grande do Norte, que tem como pastor titular, pastor presidente, o homem de Deus, o pastor José de Souza Vieira. Este é o canal oficial da nossa igreja. Se você não é inscrito, se inscreva, comente, faça com que esse canal cresça e seja relevante, porque ele prega a palavra de Deus, se ensina, discipula, é um canal dinâmico, dê uma passeada nele, você vai encontrar coisas importantes. Este é o quadro, é o segundo vídeo do quadro Reflexões Teológicas. E como nós estamos no primeiro dia do ano de 2025, nós precisamos de algo importante, que alguns perderam em 2024, alguns estão entrando em 2025 sem, e todos nós, cristãos verdadeiros, precisaremos neste ano que começa hoje, que é fervor espiritual. Iremos nessa reflexão teológica falar um pouco sobre fervor espiritual para 2025. E como texto base nós temos Romanos, capítulo 12, verso 11 ao 15, na Bíblia corrigida diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Vamos falar sobre o fervor espiritual. O pastor Hernandes Dias Lopes, em sua página pessoal, escreveu um artigo intitulado Uma Convocação Urgente ao Fervor Espiritual. Olha o que ele disse, que me chamou bastante a atenção. Nosso fogo espiritual íntimo está em constante perigo de enfraquecer ou morrer. O braseiro deve ser cutucado, alimentado, soprado até incendiar. Muitos fogem do fervor com medo do fanatismo, mas fervor espiritual não é o mesmo que fanatismo. Fanatismo é um fervor irracional, é estúpido, é um entrechoque do coração com a mente. Já dizia o evangelista Jonatas Edwards: precisamos ter luz na mente e fogo no coração, pois a verdade de Deus é lógica em fogo. Então, precisamos de fervor espiritual. E esse texto que nós lemos, ele vai nos dar alguns ingredientes para termos fervor espiritual para o ano de 2025, para mantermos nossa fé em dia e representarmos bem o reino do Senhor. Primeiro ingrediente está no verso 11: não ser vagarosos no cuidado. Não ser vagarosos no cuidado. O que é cuidado? Cuidado é a ação de cuidar, de preservar, de guardar, de conservar, de tomar conta. Cuidado implica em ajudar os outros, é tentar promover o bem-estar e evitar que as pessoas sofram algum mal. Também é possível cuidar de objetos, por exemplo, cuidar da sua casa, cuidar do seu veículo, certo? Então, nós não podemos ser vagarosos. No que se refere a cuidar, nós devemos ser diligentes. Os cuidados não podem ser deixados para amanhã, tem que ser feito hoje. E eu sempre falo, você tem que ter uma lista: as coisas urgentes, as coisas importantes e as coisas secundárias. Você começa cuidando das coisas importantes, só que nas coisas importantes, às vezes, é as coisas urgentes. Aí você deixa um pouquinho de lado das importantes para cuidar das urgentes, que as urgentes é caso de vida ou morte, e as secundárias deixa para depois. Mas o primeiro ingrediente para você ter fervor espiritual para 2025 é não ser vagarosos no cuidado. Cuide da sua vida espiritual, cuide da sua vida mental, cuide da sua vida física, cuide do seu lar, cuide da sua família, cuide dos bens que Deus lhe deu, cuide em abençoar os outros, promova o bem-estar. É o primeiro ingrediente. Segundo ingrediente também continua no versículo 11. Ser fervoroso no espírito. Ser fervoroso é quem tem fervor, quem é caloroso, quem é ardoroso, quem é fervente, quem é veemente, quem é impetuoso. É ser ativo, é ser diligente, é ser zeloso, é ser dedicado espiritualmente falando. Então, você precisa desse segundo ingrediente, que é ser fervoroso no espírito, para você não esquecer. O primeiro é não ser vagaroso no cuidado, e o segundo é ser fervoroso no espírito. Porque eu preciso ser fervoroso no espírito para cumprir o que Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19: não extingais o espírito. O Espírito Santo, ele é ilustrado como um fogo, e se nós não formos cuidadosos, zelosos, dedicados, nós podemos apagar este fogo do Espírito em nossas vidas. Terceiro ingrediente para ter esse fervor espiritual no ano de 2025 é se alegrar na esperança. Sim, a igreja, o cristão verdadeiro,
ele tem uma esperança viva. Esperança vem da palavra grega elpis, que quer dizer não no sentido de perspectiva otimista ou pensamento desejoso sem qualquer fundamento, mas no sentido de uma expectativa confiante, baseada em uma fé sólida. É isso que o apóstolo Paulo diz: se alegre nessa esperança. Que esperança? Essa confiança expectante, baseado numa certeza sólida. A esperança bíblica repousa nas promessas de Deus. É essa esperança que nós devemos se alegrar. A esperança promovida pelas promessas de Deus nas Escrituras, especificamente as relacionadas à volta de Cristo. É a maior promessa para o cristão. É Jesus voltar para os seus, para nós vermos Ele como Ele é e ser entronizado no céu de glória. Essa esperança é o futuro dos remidos, que é tão certo que muitas vezes o Novo Testamento fala desses acontecimentos da volta de Cristo como se ele já tivesse acontecido. Essa esperança nunca é inferior à fé. Ela anda de mão dadas com a fé. Então, alegre-se na esperança. Que esperança? Das promessas de Deus, dado nas Escrituras Sagradas. É o terceiro ingrediente para termos fervor espiritual. O quarto ingrediente, tem faltado em muita gente, ser paciente na tribulação. Ser paciente. Nós estamos vivendo um momento de corre-corre, falta paciência nas pessoas. E o que é tribulação? Tribulação é pressão, tribulação é opressão, tribulação é estresse, tribulação é angústia, tribulação é adversidade, tribulação é aflição, tribulação é estar espremido, é estar esmagado, é estar apertado, é estar passando por algum tipo de sofrimento. Isso é tribulação. E o texto diz, no versículo 12, sejam pacientes na tribulação. Toda luta passa, por isso nós temos que ter paciência, senão vamos se desesperar e a coisa vai só piorar, certo? Então, tribulação é uma pressão espiritual e sobrevivemos a essa expressão com uma arma chamada paciência, pois a palavra de Deus é usada para esmagar, a palavra tribulação é usada para esmagar uvas. Essa é a ilustração. Uva que é esmagada, e muitas vezes nós nos sentimos esmagados, mas o texto diz que nós devemos se apegar à palavra de Deus e sermos pacientes na tribulação. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 6 diz assim: e vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor Jesus, tendo recebido a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito. Então, se você está passando por momentos de tribulação, seja paciente. E quando Deus falar com você da palavra, retenha, segure, pois essa palavra vai lhe dar força para superar as tribulações. O pensamento que eu coloquei aqui: mesmo enfrentando tribulação, não vai faltar a palavra de Deus para os nossos corações. Deus continua falando conosco em meio às tribulações. Quinto ingrediente para ter fervor espiritual: perseverar na oração. Sim, precisamos ter uma vida de oração constante. Perseverar vem da palavra grega upomeno. Upomeno quer dizer se resistir à adversidade, resistir à pressão, é manter-se firme, é persistir mesmo estando debaixo de pressão, é esperar com calma e corajosamente. Isso é ser perseverante na oração. Às vezes estamos em situação difícil, em vez de nós orarmos, se aperreamos e esquecemos dessa grande arma chamada oração. É nos momentos de dificuldade que nascem os grandes guerreiros da oração. Então esse é o quinto ingrediente para termos fervor espiritual, é perseverança em oração. Se você está sendo tentado a abandonar o quarto da oração, a abandonar as reuniões da igreja de oração, eu desafio você a se manter firme, a ser perseverante e manter essa vida íntima de oração para com Deus. Isaías capítulo 62, versos 6 e 7, há uma ilustração profunda sobre a perseverança. Olha o que é que diz: ó Jerusalém, sobre os teus muros os guarda, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. E vós, que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós, nem deis descanso a Ele, até que confirme, até que ponha Jerusalém por louvor de toda a terra. Isso é baseado numa promessa, que Deus ia colocar Jerusalém como louvor por toda a terra. E o texto diz aqui: não descanse nem de dia nem de noite, nem dê descanso a Deus, clamando, orando, buscando, perseverando, até que Ele cumpra a sua promessa. Então este é o quinto ingrediente: perseverar em oração. Não abandone a oração. Olha o que é que diz um grande louvor da cantora Ludmila Ferber. Ludmila Ferber, naquele hino, não sei se o nome do hino é Em Tempos de Guerra,
Nunca pare de lutar o nome do hino. Olha o que é que diz aqui o refrão do hino. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libere a palavra, profetize sem parar o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Persevere, não pare. Ainda, falando dos ingredientes da oração, o sexto ingrediente é comunicar com os santos nas suas necessidades. Está no versículo 13. O que é comunicar? É procurar saber. Nas necessidades, é ajudar. É se mobilizar, é abençoar. Então, se você sabe que algum irmão em Cristo, alguma pessoa da fé cristã genuína, está passando por dificuldades, comunique com ele nas suas necessidades. Faça alguma coisa. Isso é fervor espiritual. O sétimo ingrediente que eu e você precisamos é o versículo 13, ainda diz: seguir a hospitalidade. Hospitalidade é acolher bem as pessoas. Acolha as pessoas quando procurarem você. Acolha as pessoas quando for na sua casa, precisando de uma oração, precisando de um apoio, precisando de uma palavra amiga. Isso é seguir a hospitalidade. Significa hospedar bem aqueles que não é da própria família. Receber com gentileza, receber com amor. As pessoas retornarão à igreja, retornarão a você, se forem bem atendidas, recebidas e bem tratadas. Isso é seguir a hospitalidade. Oitavo ingrediente para ter fervor espiritual no ano de 2025 está no versículo 14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Na química existe algo chamado ação e reação. E no mundo humano também. Se alguém me bate, eu quero bater. Se alguém me magoa, eu quero magoar. Se alguém faz um mal a mim, eu quero revidar. Mas para mim ter fervor espiritual, eu tenho que agir diferente. Olha o que é que diz aqui o versículo 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Meu Deus! Que coisa forte e intensa. Olha só que coisa interessante, diz 1 Pedro capítulo 2, verso 21 e 23. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando era injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Se alguém está ali dizendo coisas contra você de forma injusta, entregue a Deus. Em vez de amaldiçoar essa pessoa, perturbar essa pessoa, a usar a mesma alma dela, usa a alma espiritual. Abençoe. Este é o caminho para ter fervor espiritual. Pedro ainda insiste nesse assunto no capítulo 3 de sua primeira epístola, verso 9. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto foste chamado, para que, por herança, alcanceis a bênção. Olha que condicionante. Você é injuriado, não injurie. Estão lhe fazendo mal, trate com bem. Porque quando eu faço isso, eu faço com que a bênção de Deus abunde sobre a minha vida. Então, o oitavo ingrediente para mim ter fervor espiritual é abençoar os que me perseguem, as pessoas que me querem mal, e não amaldiçoar essas pessoas. Nono ingrediente é o nono, né, Gabriel? É muita coisa aqui, mas está aqui nesse texto, viu? Está aqui nesse texto de Romanos capítulo 12, verso 11 ao 15. Eu estou só aqui traduzindo melhor para você, mas os ingredientes estão aí. O nono, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Rapaz, tem pessoas que é assim. Você alcança algo, conquista algo, está alegre, a pessoa, em vez de se alegrar com você, fica com raiva. O sentimento de inveja toma conta. Isso não convém no coração de um cristão que quer ter fervor espiritual, que quer manter a fé acesa, a chama acesa em Deus. Não, é diferente. Se o teu irmão, se alguém conquista algo, está feliz, se alegre com ele. Não fique triste. Não deixe que esse sentimento de ciúmes, de inveja, nasça em seu coração. Se alegre. Também quando vê um irmão em Cristo padecendo, triste, angustiado, chore com ele. Empreste o ombro. Ajude a consolar. Participe da festa. Não se ausente quando as pessoas estão sendo abençoadas. Aleluia. Aqui é a essência da comunhão verdadeira. Eu me alegro com quem está alegre. Eu choro com quem chora. É viver o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Para me ter fervor espiritual, eu preciso ter essa comunhão verdadeira, se alegrando com os que se alegram, chorando com os que choram. Se una
às festas de quem está recebendo bênçãos. Também se una à luta de quem está passando por dificuldades e necessidades. Esses são os 9 ingredientes que eu e você precisamos praticar, baseado nessa palavra de Romanos capítulo 12, verso 11 ao 15, para termos fervor espiritual. Louvado seja Deus. Ou eu e você viveremos uma vida cristã fervorosa, ou eu e você morreremos nesse fervor espiritual e seremos um cristão zumbi ambulante no reino de Deus. E Deus não quer isso nas nossas vidas. Ele quer que nós vivamos uma vida de fervor espiritual. Essa é a reflexão teológica, a primeira, para o primeiro dia do ano de 2025. Porque Deus quer uma igreja fervorosa, um cristão fervoroso, um cristão contagiante, um cristão incendiado por sua presença, incendiado por sua palavra, incendiado pelo amor aos valores do reino desse Deus que nos salvou, que nos resgatou. Então fica aí o recado, essa pequena reflexão teológica desse humilde pastor aqui do Nordeste Potiguar, aqui no Rio Grande do Norte, para que você tenha um 2025 diferente, aceso, fervoroso, abençoador e sendo abençoado por Deus. A paz do Senhor, e mais uma vez eu lhe peço, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho para todos os vídeos que tem outros quadros aqui que vão abençoar a sua vida, podem abençoar o seu ministério de pregação, de professor, de evangelização, né? Podem lhe transmitir mais conhecimentos bíblicos, ative o sininho que são vídeos maravilhosos, comente, compartilhe, faça esse canal crescer, abençoe mais pessoas por meio desse canal. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seus sonhos, Deus abençoe seus projetos nesse ano de 2025 e faça acordo comigo que o nosso projeto principal, espiritualmente falando, seja atravessar 2025 como cristãos fervorosos. Amém. Deus abençoe.